Bom dia, minhas amigas. Mais um dia do nosso desafio. Vamos já começar com a nossa oração para abençoar o nosso domingo e o nosso dia 8 do desafio. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa vida na Tua presença nesse momento, Senhor. Pai, como se nós estivéssemos de joelhos todas juntas te adorando nesse domingo. Domingo que é dia do Senhor, domingo que é um dia separado pelo Senhor. Eu te entrego cada vida aqui representada, cada família aqui representada. Eu já te agradeço pela oportunidade do dia de hoje, de estarmos juntas na tua presença, de estarmos recebendo o alimento que verdadeiramente sustenta, que é a palavra do Senhor. Foi o Senhor quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra escrita. Então, que essa palavra seja o nosso alimento para a nossa alma nesse dia e que o Senhor possa transformar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas vontades, que a nossa transformação seja de dentro para fora, Pai. Eu confio e entrego a nossa vida em Teus braços nesta manhã. Fala ao nosso coração, Pai. Quebra cadeias e correntes que têm aprisionado cada uma delas. Culpa, tristeza, angústia, depressão, doença, problemas no casamento, com filhos, com pais, com a família, Senhor, financeiros. Toca em cada área da vida de cada uma delas hoje, para que essa semana possa iniciar de forma diferente, Senhor. Que seja uma semana que portas sejam abertas na vida delas, Pai. Que seja uma semana de favores do céu. Em nome de Jesus, toca em cada área na vida delas e nas que elas mais precisam no dia de hoje. Eu entrego cada vida aqui representada e peço, Pai, traga o renovo, o sopro de vida, vida em abundância, vida e alegria na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Deixa eu abaixar um pouquinho o louvor. Deus é maravilhoso demais da conta. Por quê? Além de tudo, as palavras que eu separo a cada dia, eu não sei antes. Eu só vou saber no dia que eu vou ler. Então é assim, um roteiro desses 30 dias, mas eu não tenho o que está escrito na palavra, só as passagens. E não montei essas passagens antes. Então ontem a gente estava falando sobre as tristezas, sobre confiar em Deus, sobre entregar para Deus, porque quando somos fracos é que então Ele revela a sua glória, é que então somos fortes. E a palavra que Ele deu hoje, eu li no finalzinho da noite de ontem, antes de dormir, e eu não acreditei. Eu não acreditei como que Deus é maravilhoso, como que Ele conecta um dia com o outro e não poderia ser diferente, né? Uma coisa que é do coração dele, uma coisa que é dele pra gente. Mas Deus é maravilhoso demais, até nos pequenos detalhes ele tá agindo com a mão dele. Então vou ler para vocês, está em João 16, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Não acreditei na hora que eu li ontem à noite. Falei, gente, eu falei, porque em algumas leituras tem, algumas literaturas tem, não tenham medo, tenham bom ânimo. Falei, eu não acredito que eu falei isso ontem, eu citei essa passagem ontem que eu não sabia nem onde estava, eu só lembro dela muitas vezes quando eu tô me sentindo mal, me sentindo triste ou questionando a Deus, eu falo, mas Deus disse que no mundo nós teremos aflições, então não tema ou tem de bom ânimo ao passar por as aflições, porque Ele venceu o mundo. Então, quando eu vi essa passagem, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Por quê?
Deus age dessa forma para confirmar no nosso coração o que Ele está falando com a gente. Porque, de novo, não sou eu, Bianca, que estou aqui falando para vocês. Não é. É o Espírito Santo de Deus. É Deus que está falando com vocês. Ele separou esses 30 dias para estar em contato com vocês, para falar com vocês o que cada uma precisa ouvir. Ele vai entregar na medida que cada uma precisa ouvir aqui, inclusive eu. Então, quando eu falo que Deus está falando com a gente, é porque é Deus, não sou eu. Então, ele confirmou nessa palavra de hoje que eu estava falando ontem. Quando a gente estava falando que os desafios vêm, a gente começa a questionar Deus por causa desses desafios, mas foi Ele mesmo que disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é esse tem de bom ânimo? É fingir que nada está acontecendo? Não. Pode chorar, pode angustiar, pode se entristecer, mas o seu olhar tem que estar lá na frente, de que vai acontecer. Não importa a hora, vai acontecer. O que Deus tem te prometido vai acontecer. Se você caminhar com Ele, vai acontecer. Se você viver em obediência, vai acontecer. Então não importa o que você tem passado, não importa as suas aflições. Tem de bom ânimo e não questione a Deus. Ele avisou que a gente ia passar por tribulações, por desertos. Eu passo, eu tô passando. Só que eu tô com bom ânimo, porque eu sei que eu vou vencer em Deus. E eu sei que vocês, se vocês confiarem, vocês vão vencer em Deus. Só que vencer em Deus requer posicionamento, requer um passo de fé. Por quê? Porque um Deus é um Deus de amor, Pai, um Pai consolador. Mas para Ele agir na sua vida, você precisa agir como filha. E o que é agir como filha? É eu me posicionar em Cristo. É eu viver a verdade de Cristo. Porque não adianta, gente. Não adianta, assim... tem uma outra passagem que eu não sei em qual capítulo tá, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou falar para vocês, não adianta a gente querer viver o extraordinário de Deus, viver o que Deus tem preparado para você desde que você estava no ventre da sua mãe, se você não está se colocando em obediência a Deus. Viver com Deus requer posicionamento, requer você dar um passo de fé. Eu não tô aqui para desanimar ninguém. Todas nós estamos sendo chamadas, convidadas para viver com Deus. Todas nós estamos sendo chamadas para viver uma vida diferente em Deus, um posicionamento diferente. Mas eu não posso mentir para vocês. Vocês viverem a maneira que vocês querem, do jeito que vocês querem, nas suas próprias escolhas, sem sondar o seu coração, sem perguntar a Deus se é isso mesmo para sua vida, sem mudar suas atitudes, sem mudar suas mesas, sem entregar nas mãos de Deus os seus vícios. Desculpa, Deus vai continuar te protegendo, Deus vai continuar te agindo, mas você não vai viver aquilo que Deus tem reservado para você. E é grandioso. Eu não tô falando isso aqui não é firula. Eu tô falando com muito temor a Deus e com muita verdade. Não adianta a gente querer viver o extraordinário de Deus entregando nossa vida pro mundo. O que não é de Deus é do mundo. O que não é de Deus é do príncipe do mundo. E o príncipe do mundo é quem? Satanás. Forte, Bianca. O que é isso? É forte. É forte, mas é verdade. É verdade. Tem coisas que a gente sabe que não pode fazer, que não deve fazer, mas fica fazendo. Tem coisas que são bíblicas. Vou citar: mentira, traição, adultério, maledicência, fofoca, vício em álcool.
vício em drogas, idolatria a outros deuses, procurar outras coisas, outras respostas. O que, Bianca? Cartomante, tarô, palavras, uma pessoa que vai adivinhar o seu destino. Gente, eu vim aqui para falar a verdade. E eu dei liberdade para o Espírito Santo de Deus para falar. Então, vai ter devocional que não vai ser lindo, que não vai ser emocionante, que vai ser incômodo. Porque o Espírito Santo, ele é Pai, ele é Abba Pai, mas ele é fogo consumidor. E o Espírito Santo trabalha com a verdade. Então, eu tô aqui para animar vocês que a vida com Deus é muito melhor, mas também para falar a verdade. Não adianta falar que é uma mulher de Deus se você vive como uma mulher do mundo. E não é buscar a perfeição, porque a perfeição nós só vamos ser quando nós morrermos. Porque se a gente estiver perfeita, vai significar que a gente está pronta para morrer. Então, Jesus vai vir buscar a gente quando a gente estiver pronta. Mas depois que a gente entende que para viver em Deus a gente precisa mudar nossas atitudes e viver em Deus vale tudo, vale a vida, porque a nossa vida não é o que a gente está vivendo aqui agora. A nossa vida é a vida eterna. E eu não sei você, eu quero viver com Deus. Eu não quero viver, não é historinha de céu e inferno, de capeta e Deus, de demônio e Deus, céu e inferno. Não é, é a verdade. Eu não quero viver o resto da minha vida no fogo do inferno. Eu quero ser salva. Eu quero viver com Deus. E eu creio que Deus tem um propósito maior pra gente. Eu creio que Ele tem algo maior. É muito bom sermos prósperas, abundantes, felizes nessa terra, buscarmos ser o melhor que a gente pode ser. Foi para isso que Deus nos criou. É muito bom. Mas a nossa vida mesmo é depois que a gente morre. Então, a gente tem que estar se preparando todos os dias para viver essa vida com Deus. E aqui, como eu disse ontem, ser testemunhos da palavra de Deus com a nossa própria vida. Então, eu disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo para viver essas aflições, porque Deus está conosco. Eu creio nisso. E eu sei que você também vai crer, porque sua vida vai ser diferente, sua vida vai ser transformada. Depois desses 30 dias, se você estiver entregando com verdade, caixões serão fechados, vidas serão transformadas, palavras que foram lançadas contra a sua vida cairão por terra. Correntes serão quebradas. E eu falo isso com muito temor, porque quando eu estava em oração, estou em oração por vocês todos os dias, à noite, jejum, oração. E o inimigo não gosta disso. Então, você, vamos ter ataques espirituais nesses 30 dias. Porque o que Deus tem feito aqui tem sido muito forte. E tem sido muito, muito forte. E eu sei, assim, Deus mostra, né? Que depois desses 30 dias de entrega, caixões que estavam abertos esperando muitos dos seus familiares, muitos de vocês, estão sendo fechados. Cadeias estão sendo abertas. Correntes estão sendo quebradas. Vocês vão escutar algum dia de oração, como se correntes estivessem caindo no chão. Eu tô falando isso com muita verdade, com muito temor no Senhor. Vocês não têm noção o que tá acontecendo no mundo espiritual nesses 30 dias. Vocês não têm ideia, é muito sério, é muito forte. Então, não perca essa oportunidade de viver com Deus, de viverem a sua transformação. Deus sabe o que cada uma precisa. Deus sabe o que cada uma vai viver. Deus sabe a intensidade que cada uma precisa. Mas confia, porque Deus está agindo. Deus está agindo. E voltando um pouco na palavra, sobre ter bom ânimo em Deus. E aí
ontem, né, falamos sobre questionar Deus quando a gente está passando por desafios. Mas se a gente questionar Deus e se afastar de Deus nos desafios, para onde nós vamos? De onde vai vir o nosso socorro? De onde vai vir o nosso sustento? De onde vai vir quem que é a única salvação? Jesus é o médico dos médicos. Eu vou citar algumas passagens, citando, não falando exatamente como elas são, porque eu não sei de cabeça e não tá aqui todas para mim. Mas Jesus é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para onde nós iremos se não for para Deus? Como nós vamos questionar como passar na tribulação? No Salmo 139, é um salmo muito lindo que eu amo. Se eu fosse vocês, eu lia todos os dias. Tem uma parte que fala assim: Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém. Em nome de Jesus, isso é forte demais. Isso é forte demais e isso é pra gente. Então, tudo bem passar por momentos de deserto, fazer uns questionamentos com Deus, mas não se afasta de Deus, porque para onde você vai? Deus está em todos os lugares, Deus se deixa encontrar em todos os lugares. E tem uma parte que diz: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, mesmo se eu estiver nas trevas, no mundo, no inimigo, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Fico emocionada lendo a palavra de Deus, lendo as promessas de Deus pra gente. Nem as trevas, nem as nossas trevas são trevas para Ele. Até as nossas trevas, até se estivermos nas trevas, Ele iluminará e brilhará, porque para Ele nem as trevas são trevas, para Ele as trevas são luz. Então tem de bom ânimo nas aflições, confia em Deus, esteja pertinho. Ai, Bianca, eu não sei como me aproximar. É no básico, isso aqui que você já está fazendo já é um passo gigante no seu passo de fé, gigante. Deus está se alegrando com a sua escolha de estar aqui, se alegrando de verdade, sabe? Então, é no básico, é no dia a dia. É parar um tempo, você também ler uma passagem, que seja a passagem aqui do devocional, que seja outra, que seja um salmo, Salmo 139 é maravilhoso, mas fazer uma oração simples para Deus. Deus, por exemplo, eu não sei o que eu preciso mudar, mas me ajuda, me transforma. Acredite em mim, a transformação vem de dentro para fora. Deus vai nos moldando, nos lapidando aos poucos, como eu disse para vocês ontem. Ele vai nos lapidando aos poucos, até que quando a gente nota, Ele mudou nossas vontades, Ele mudou nossos pensamentos, nosso modo de agir, nossas decisões. Isso não é inalcançável, isso não é impossível, isso é verdade. Então, se você quer dar um passo de fé, você quer viver com Deus, continua essa jornada nos 30 dias e depois que acabar esses 30 dias, nós vamos pensar num jeito de você continuar a sua jornada, mas não saia da presença, não saia de quem é o caminho, a verdade e a vida, de quem tem cura para a sua vida. Amém? Amém, gente? Nossa. Oh Deus, vou fazer uma oração. Hoje não vou pedir mais nada nessa oração, vou só agradecer porque Deus é extraordinário demais. Deus, Paizinho, muito obrigado por essa palavra. Senhor, o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é o Deus do impossível. Que gratidão poder ter acesso à tua palavra e às tuas promessas.
Oh Pai, nós não somos dignas, mas o Senhor escolheu nos amar, nos chamar. Eu sei que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas eu sei que as que estão aqui serão as escolhidas, porque elas se posicionarão em fé. Oh Pai, eu vejo, Senhor, famílias sendo restauradas aqui dentro. Eu vejo, Pai, correntes sendo quebradas. E eu já te agradeço, Senhor, pela imensidão do teu poder agindo aqui nesses 30 dias, Pai. Glória a Deus, Senhor. Só consigo me emocionar e te agradecer pelo teu agir, pelo teu mover e pela tua palavra, porque eu sei, Senhor, que é tudo teu, é tudo para ti, é tudo para honra e glória do Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa de nenhuma de nós, mas o Senhor escolheu se fazer presente com a gente para poder transformar a nossa vida, mudar a nossa vida para melhor. E nós termos acesso livre ao único que é Deus, é Senhor e Salvador. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Eu entrego cada uma delas em teus braços nesse dia. E eu te agradeço. Abençoa o nosso dia e nos dê ânimo nas nossas tribulações, sabedoria, humildade e confiança. Eu te amo, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém, um domingo abençoado. Eu tô impactada com a palavra. Eu vou me arrumar, terminar de me arrumar para ir pro culto agora. Vá para sua igreja, minha amiga, minha irmã. Não sei se é culto, não sei se é missa, mas eu espero que seja um dos dois, porque se não for, que transforme e seja, porque a verdade de Cristo, as religiões cristãs, ou é culto ou é missa. Tudo que não for isso foge de religião cristã, por mais que fala que Deus está presente. Foge de religião cristã, não estou desrespeitando nenhuma religião, estou trabalhando com a verdade aqui para vocês, que Deus fale no seu coração, que você também não seja presa à religiosidade e que o importante seja você buscar a Deus, mas busque a Deus, busque uma igreja, porque lá Deus ainda tem algo mais profundo para te entregar. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Um beijo no seu coração.